Olá, meninas! Aqui é a Suelen Rocha, mais uma vez com vocês. Estou muito feliz porque hoje nós estamos na nossa 17ª semana. Isso aí, meninas. Temos evoluído, temos crescido diante da palavra do Senhor Jesus, tido todo o conhecimento. Como sempre falo, a palavra de Deus, ela liberta a nossa mente. A palavra de Deus, ela é bússola para as nossas vidas. Se nós estamos no caminho errado, a palavra do Senhor vai nos direcionar ao caminho certo, a seguirmos e fazermos a vontade e cumprir o propósito de Deus na terra. Meninas, hoje nós vamos falar sobre duas mulheres que estão ligadas uma à outra. Não tem como falar de uma e deixar a outra de lado. Temos que falar das duas juntas. O nome dessas mulheres é Evódia e Sintique. Isso aí, uns nomes diferentes, né? Então, o significado da Evódia é boa viajante. E o significado da Sintique é afortunada ou com sorte. Nós vemos que o significado dessas duas mulheres são uns bons significados. E esta palavra, meninas, está registrada aqui no livro de Filipenses, capítulo 4. Eu vou estar lendo apenas alguns versículos para nós entendermos um pouquinho da palavra de Deus. Mas depois vocês também releiam essa história, revejam novamente e se aprofundem mais e mais da palavra de Deus. Que diz assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Meninas, eu vejo qual interessante foi a vida dessas duas mulheres, Evódia e Sintique. Mulheres que trabalharam na obra do Senhor juntamente com Paulo. Todos nós sabemos que nessa época aqui, Paulo estava preso em uma prisão por proclamar o nome de Jesus. Mas mesmo preso na prisão, Paulo escrevia carta às igrejas. E essa igreja aqui de Filipos era que ele estava escrevendo essa carta, e aí ele foi dar esse recado através dessa carta que ele escreveu para essas duas mulheres. Elas eram cooperadoras, elas trabalhavam para o reino de Deus, proclamando o nome de Jesus, porém, havia uma desavença entre essas duas mulheres. Eu pesquisando a história, estudando, vi isso, que essas duas mulheres, por mais que elas estavam ali na obra, porque meninas, a igreja de Filipos, ela era definida como a igreja da união, a igreja do amor. E como assim? Sendo a igreja do amor, sendo a igreja da união, duas mulheres em desavença. Não tem como. Porque para a obra do Senhor crescer, para a obra do Senhor evoluir, precisamos estar em unidade. E essas mulheres eram escolhidas por Deus, com certeza. Porque aqui no versículo 3 vai dizer isso. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Para o teu nome estar escrito no livro da vida, é porque você é verdadeiramente escolhida por Deus. E essas duas mulheres, elas foram escolhidas por Deus. Meninas, o que nós vamos tirar de reflexão sobre a vida dessas duas mulheres? Quantas das vezes Deus separa a minha vida, separa a vida da minha irmã para estar do meu lado, para sermos cooperadoras da obra do Senhor, para fazermos a obra do Senhor, ganharmos almas para o reino dele, e eu me encontro em desavença com a minha irmã. Será que o Senhor tem se agradado disso? Meninas, nós vemos muito isso no meio de mulheres, porque mulheres sempre ela vai ter uma rincha uma com a outra, sempre vai ter um problema, alguma coisa. Mas Deus, ele nesse dia de hoje está nos dando uma palavra, trazendo uma palavra para cada uma de nós, que para a obra do Senhor crescer, precisamos estar em unidade. Nós, mulheres, dentro da casa do Senhor. Porque cada uma tem o seu dom, tem o seu talento. Mas juntas nós vamos fazer a obra do Senhor ser feita. Juntas, cada um com seu talento, com seu dom, vai chegar no destino certo, que é ganhar as almas para Jesus. E Paulo se preocupou com isso.
porque elas eram escolhidas. Elas foram e eram cooperadoras da obra de Deus. E como assim está em desavença? Como assim está em desunião? Não. Se por um acaso você está em desunião com a irmã que está do teu lado, trabalhando com você no ciclo de oração, seja em algum departamento da igreja, seja em alguma área, vá até ela, se conserte, para que a unidade venha a prevalecer, para que a obra do Senhor não venha a haver impedimentos, para que almas se rendam aos pés do Senhor Jesus. Que através dessas duas mulheres nós viemos tirar essa lição, que por mais que eu tenha dom, por mais que eu seja cooperadora, mas não pode existir desavença entre eu e minha irmã que está do meu lado. Porque lá do céu Deus está vendo. E lá do céu Deus quer honrar cada uma de nós, mulheres, que nós nesse dia de hoje viemos nos posicionar, viemos ter essa palavra como reflexão sobre as nossas vidas, guardar ela no nosso coração e entender que Deus, Ele manda que nós viemos viver em unidade, em união, para que tudo venha fruir, para que tudo venha acontecer. E a obra do Senhor venha alavancar, crescer mais e mais. Precisamos estar em união. Amém, meninas? Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus.